O nosso sistema digestório, ele é responsável pela decomposição, ou seja, a degradação em partes menores, que são as moléculas dos nossos nutrientes, e a sua consequente absorção pelas nossas células. E juntamente com o processo de ingestão, ele se torna responsável pela nutrição do nosso organismo. A digestão ela pode ser de dois tipos: a digestão mecânica, que é subdividida em mastigação e deglutição, que é a ação realizada pela nossa boca por meio dos dentes e da língua, e os movimentos peristálticos ou peristaltismo, que são as contrações involuntárias do nosso tubo digestivo, desde o nosso esôfago ao longo de todo o nosso intestino até a saída dos resíduos do nosso processo de digestão pelo nosso ânus. O segundo tipo de digestão é a digestão química, que é aquela realizada pela ação de enzimas ao longo também do nosso tubo digestivo, conforme os nossos nutrientes o percorrem. E a digestão química ela é dividida em insalivação, que existem enzimas presentes na nossa saliva, a quimificação, que ocorre no nosso estômago, é a transformação química dos nutrientes que nós ingerimos, que nós chamamos de bolo alimentar. Esses nutrientes são transformados no nosso estômago e esse processo se chama quimificação. E a quilificação, que é a transformação química que ocorre com os nossos nutrientes lá no nosso intestino delgado. Importante falar que, ao contrário do sistema respiratório e do sistema circulatório, o nosso processo digestório é bastante lento. Conforme os nossos nutrientes eles vão passando pelo tubo digestório e sofrendo a digestão mecânica e química e sendo consequentemente absorvidos, são produzidos resíduos. E esses resíduos eles demoram cerca de 9 horas para chegarem ao intestino grosso, que é a porção final do nosso tubo digestório. E lá ainda ocorre a absorção de água, sais minerais, alguns nutrientes ainda restantes. E aí depois, esses resíduos finais que nós chamamos de fezes, eles ficam armazenados de 1 a 3 dias no nosso intestino grosso, até que ocorra o processo de evacuação. Agora nós vamos ver com mais detalhes o nosso processo de digestão. Esta animação mostra a anatomia geral do sistema digestório. As glândulas salivares, que são de 3 tipos, as parótidas na região da bochecha, as submaxilares e as sublinguais, participam da insalivação, umidificando e ativando a enzima ptialina ou amilase salivar, que degrada o amido presente no alimento. O bolo alimentar está representado pela esfera amarela. O esôfago é o tubo que conecta a boca ao estômago, e ele possui contrações involuntárias, chamadas de peristaltismo, para empurrar o bolo alimentar até o mesmo. O estômago é a bolsa onde o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, que é uma substância ácida, transformando-se em quimo. No intestino delgado, o quimo sofre a ação de enzimas vindas do pâncreas e da mucosa intestinal, além da bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula. Então ocorre a absorção dos nutrientes e os resíduos transformam-se em quilo, chegando até o intestino grosso e percorrendo sem transformação química, apenas com absorção de água e alguns nutrientes restantes, eliminando-se o resto que nós chamamos de fezes. Este slide mostra o estômago. Ele possui 3 camadas de tecido e internamente é envolvido por mucopolissacarídeos com função protetora. Na conexão com o esôfago existe o esfíncter esofágico ou cardíaco, um músculo circular que contrai-se após a passagem do bolo alimentar, impedindo o refluxo do suco gástrico. Na conexão com o intestino delgado,
o esfíncter pilórico possui a mesma função. A imagem à direita mostra as contrações involuntárias do tecido muscular do esôfago empurrando o alimento. Abaixo, as duas imagens mostram a mucosa estomacal, com as células que produzem muco, as células que produzem ácido clorídrico e as células que produzem uma proteína inativa chamada pepsinogênio, que se torna ativa apenas em contato com a mucosa, e essa forma inativa é chamada pepsina. A função do muco já foi mencionada. Já o ácido clorídrico possui 3 funções: eliminar micro-organismos, converter o pepsinogênio em pepsina e amolecer as fibras alimentares. E esta enzima, a pepsina, possui a função de quebrar proteínas da nossa alimentação. É interessante você perceber que a pepsina é produzida em sua forma inativa para que não ocorra a degradação do próprio tecido, uma vez que ela degrada proteínas. Na cavidade estomacal, devido à proteção do muco, apenas o bolo alimentar sofre ação das enzimas no meio ácido, geralmente, com exceção das pessoas que possuem úlcera. E o bolo alimentar, conforme já mencionado, após esta primeira etapa, transforma-se em quimo. Ao passar pelo esfíncter pilórico, o quimo chega ao intestino delgado, em sua primeira porção denominada duodeno. É nela que ocorre a primeira parte da absorção de nutrientes, após o lançamento de 3 secreções: o suco pancreático, que, conforme consta no slide, contém bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do quimo e favorece a ação de outras enzimas, por exemplo, a tripsina, que quebra proteínas, a amilase, que degrada o amido, a nuclease, que degrada nucleotídeos, e a lipase pancreática, que obviamente quebra lipídios. A própria mucosa do duodeno produz o suco entérico, cujas enzimas enteroquinases e peptidases degradam proteínas, maltases, sacarases e lactases degradam carboidratos, respectivamente maltose, sacarose e lactose, e as nucleases, assim como as do suco pancreático, que degradam nucleotídeos. E também a bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula, que possui a tarefa de emulsificação, ou seja, a degradação de gorduras em gotículas menores, que sofrerão posteriormente a ação das lipases. Percebe-se nas imagens que o intestino delgado possui dobras internas, denominadas pregas circulares, que permitem ao quimo deslocar-se de forma espiral, enquanto fica em contato com as dobras menores do intestino, que são as vilosidades. E a nível celular, conforme podemos visualizar, existem as projeções da membrana que aumentam consideravelmente a área de contato com o alimento, que são as microvilosidades. Neste local, os carboidratos, lipídios e proteínas penetram nas células do epitélio e posteriormente são transferidos à corrente sanguínea para serem conduzidos ao restante do corpo. O interessante é que o nosso intestino delgado possui cerca de 6 metros de extensão, e se não existissem as microvilosidades, precisaríamos de mais 12 metros de intestino, o que seria impossível para o nosso tamanho corporal. Passando do ilho, que é a última porção do intestino delgado, para o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, o quilo fica armazenado temporariamente. Percebe-se na imagem o apêndice, que é uma pequena projeção secal que contém algumas bactérias essenciais para a nossa flora intestinal, mas que em alguns casos inflama, necessitando a sua remoção cirúrgica. O restante do intestino grosso é denominado cólon, onde boa parte da água e dos sais do conteúdo intestinal é absorvida, e há intensa proliferação de bactérias, inclusive algumas que produzem metabólitos essenciais para o nosso organismo,
como as vitaminas B12 e K. Cerca de 70% da parte sólida das fezes são sais, fibras de celulose e outros componentes não digeridos. Os 30% restantes compõem-se de bactérias. É importante salientar que a presença desses micro-organismos, que constituem a chamada flora intestinal, ajuda a evitar a proliferação de bactérias patogênicas que poderiam causar doenças. E ao final do processo, conforme os movimentos peristálticos empurram as fezes à porção final do intestino, existem dois músculos circulares, um interno de contração involuntária e outro externo de contração voluntária, denominados esfíncteres, que permitem a respectiva evacuação. Espero que você tenha compreendido os aspectos principais da anatomia e fisiologia do sistema digestório. Obrigado pela atenção e bons estudos!